Ok, irmãos, nossa aula de hoje é sobre a primeira tábua da lei. Nós vimos na última aula a introdução aos 10 mandamentos, né? Então, vimos que o Decálogo possui uma introdução muito importante sendo entendida. Aquela aula é extremamente importante da introdução para que nós aprendamos a lidar de maneira correta com os mandamentos, ok? Então, aquela aula é essencial. Tem pessoas que querem estudar os mandamentos sem levar em consideração a introdução aos 10 mandamentos. E é um erro, porque você vai lidar com a lei provavelmente de maneira errada, equivocada. Okay? Então, tendo aquela primeira aula, entendendo então o que o nosso Deus fez, antes de nos dar os mandamentos, Ele nos redimiu, Ele fez uma aliança conosco, Ele é o nosso Deus. A grande salvação que nos foi dada é a motivação para que agora, com gratidão, não por uma mera obrigação, entenda bem, mera obrigação, é de fato uma obrigação, mas não é uma mera obrigação, nós fazemos nos deleitando o que Deus quer que a gente faça, tá certo? Então, para isso e para a maneira que Deus se relaciona conosco, Ele deu o Decálogo, os 10 mandamentos. Vimos então que, motivados por que Cristo fez, nós devemos conhecer esses mandamentos, buscar compreender da melhor maneira possível estes mandamentos para agradarmos o nosso Deus. Uma vez que Ele restabeleceu o relacionamento, nós queremos agradar o nosso Deus. Imagine, por exemplo, um casal, Mônica e Jair, estão aqui na minha frente, sempre uso vocês. Mônica e Jair, eles fizeram uma aliança, eles têm um compromisso. Né? E eu sei, porque de vez em quando eu vou fazer o estudo lá com a Alexa, a dona Naura, o Jair chega com o lanchinho que a Mônica gosta, né? O Jair sabe como agradar a Mônica, o Jair sabe o que a Mônica gosta, a Mônica sabe o que o Jair gosta, né? E sabendo essas coisas, eles, com gratidão, com deleite, eles se alegram, né? Fazendo as coisas que o outro gosta, para que o outro se alegre. Isso é maravilhoso numa relação, não é verdade? Assim é a nossa relação com Deus. Entendendo o que Ele fez por nós, nós queremos o agradar. Eu costumo dizer que os mandamentos de Deus se resumem em amar, em amar. E nós já vimos, né, que o resumo da lei, segundo o Senhor Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Né? Ame a Deus, você cumpre a primeira tábua da lei, como o Vladimir já disse. A primeira tábua diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Ame o próximo e você cumpre a segunda tábua da lei, que são os outros 6 mandamentos que vamos estudar na próxima aula. Tá certo? E você vai estar amando o seu próximo. Você vai estar cumprindo essas tábuas da lei. Olha só que maravilha. Então amemos. Tá certo? Hoje ficaremos com a primeira tábua. Obviamente não dá para entrar em todos os detalhes, porque são muitas coisas, muitos detalhes. Daria uma aula para cada mandamento, né? Mas vamos tentar passar e destacar as questões mais importantes aí em cada um desses 4 primeiros mandamentos. Ok? Então, hoje estudaremos a primeira tábua da lei. Vou colocar aqui o tema, ficou aberto. Essa caneta aqui está sem tinta. Primeira tábua da lei. Todo mundo entende esse termo, né? Primeira tábua da lei. Vocês lembram que os mandamentos foram dados em tábuas para Moisés, né? E a primeira, foram 2 tábuas que ele desceu. E a primeira tábua contém esses 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então eu vou botar assim, ó, relacionamento homem, os que têm uma aliança com Ele, com Deus. Como Deus quer que o homem se relacione com Ele, né? Como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser cultuado. Essa primeira tábua vai dizer respeito a isso. Okay? Como Deus quer que nós o adoremos, o cultuemos, vivamos nessa relação com Ele. Irmãos, isso é muito importante. Se não levarmos em consideração a aula da introdução, a gente pode cair num legalismo, né? E vocês lembram que é um dos extremos que nós podemos cair ao lidarmos
com a lei de maneira equivocada. O que é o legalismo, irmãos? É você querer alcançar o favor de Deus por meio da lei. Tá? Então, não somos legalistas. E estudar os mandamentos não é legalismo. Porque uma vez que entendemos que em Cristo somos salvos, nós não estamos lidando com a lei para querer satisfazer a justiça de Deus, alcançarmos o favor, alcançarmos a graça, alcançarmos a salvação por meio da lei. Não é isso. Uma vez que Cristo já nos salvou, agora nós queremos viver o relacionamento correto com Deus por meio da lei que Ele nos deu. Então isso é muito importante de entendermos. Entendendo essa introdução que vimos na última aula, agora nós vamos poder olhar para os mandamentos e nos deleitar nos mandamentos. Tá certo? Deleite os mandamentos. Pode parecer rígido demais os mandamentos de Deus. Irmãos, não são rígidos. A própria Escritura diz para nós que os mandamentos de Deus não são penosos. Não são penosos. Nós devemos nos deleitar nesses mandamentos. Infelizmente, isso aqui é importante eu dizer, a igreja dos nossos dias tem se desviado da prática cristã. A maneira de agradar a Deus, irmãos, não tem sido observada. E se nós queremos agradar de fato o nosso Deus, esse é um grande resumo de como agradar o nosso Deus. Essas doutrinas, elas não têm sido observadas. E à medida que nós formos lidando com esses mandamentos, vocês vão perceber isso. Ok? Como agradar o seu Deus? Será que nessa relação, homem, aqui seres humanos, remidos, lavados no sangue de Cristo, com o nosso Criador, com o nosso Salvador, Deus nos salvou, nos amou e nos salvou por meio de Jesus Cristo, será que nossa relação tem sido correta? Pergunta para você refletir. Será que atualmente, como você tem vivido, você tem agradado o seu Deus? Você quer agradar, eu imagino, o seu Deus. Não é verdade? Eu quero agradar o meu Deus. Então vamos entender isso. Primeira tábua, importante também lembrar, vai do 1º ao 4º mandamento, ok? 1º ao 4º mandamento. Primeira tábua da lei. E aí eu convido vocês para darem uma abrida aí nas Escrituras, lá em Êxodo, capítulo 20. Vamos ver quais são esses mandamentos. Êxodo, capítulo 20. Todo mundo achou aí? Ok, então vamos para a leitura destes mandamentos. Diz assim, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado, ou do Shabá, dia do descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Esses são os 4 mandamentos, então, que nós devemos observar. E a ideia, irmãos, agora é passarmos por eles e tentarmos entendê-los, compreendê-los da melhor maneira possível para agradarmos o nosso Deus e vivermos a parte que nos cabe da melhor maneira que pudermos. Ok? Sabemos que isso é possível pela graça de Deus. Né? Uma das bênçãos que a vocação eficaz, o chamado eficaz do Senhor nos proporciona, além da justificação e adoção de filhos, é a santificação.
O Espírito Santo nos santifica e ele nos capacita a vivermos essas verdades. É difícil, irmãos, eu diria que é extremamente difícil. Para nós, por nós mesmos, é impossível. Nessa cultura que nós vivemos, é contracultural viver os mandamentos de Deus, mas nós devemos entender que a cultura de Deus está acima da nossa cultura terrena, né? E aquilo que fere a cultura de Deus, aquilo que fere a relação com Deus, nós devemos deixar de lado, ok? Então vamos lá, para o primeiro mandamento então, irmãos. Eu vou colocar aqui, eu vou apagar aqui, que eu vou escrever talvez algumas coisas aqui para os irmãos que gostam de anotar, irem visualizando e anotando, tá? Primeiro mandamento então, irmãos. Primeiro mandamento que nós devemos observar. Primeiro mandamento de Deus. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. O que isso significa? O que vem a ser isso? Gostaria de ler a pergunta de número 46 e a resposta do nosso breve catecismo. Nós chegaremos lá aqui, mas já vou adiantando na nossa aula. E a pergunta 46 diz o seguinte: o que exige o primeiro mandamento? Quais são as exigências dentro deste mandamento, não terás outros deuses diante de mim? E a resposta é a seguinte: o primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. Ok? O que exige o primeiro mandamento? Conhecer, reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, como sendo Ele o nosso Deus, nós devemos adorá-lo. Ok? Então, eu diria que dentro dessa resposta do breve catecismo, que exige esse primeiro mandamento, nós podemos dizer que há 3 deveres registrados aqui neste mandamento, ok? E os deveres são os seguintes. Vou botar assim, 1, 2 e 3. O primeiro, conhecer a Deus. É necessário, irmãos, conhecermos a Deus. Ok? Essa é a primeira exigência que nós vemos neste mandamento. Se você quer não ter outros deuses diante de você, você precisa conhecer o Deus verdadeiro. Olha só que interessante. Isso é importante dizer, irmãos, por mais que pareça algo muito óbvio, na prática não é. Tem muita gente por aí que diz crer em Deus, mas não conhece a Deus. Se eu não conheço a Deus, eu não vou conseguir me relacionar com Ele de maneira correta. Vocês concordam? Se a Mônica não conhecesse o Jair, Mônica não ia conseguir agradar o Jair. Se nós não conhecermos o nosso Deus, quem Ele é, que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, que não há outro, nós vamos nos relacionar de maneira errada com esse Deus. Se eu não conhecer a vontade desse Deus, como eu vou agradar, irmãos? Como saber o que fazer? Tem muita gente que cria um Deus na sua própria cabeça e fala, o meu Deus é assim. Mas será que é o Deus bíblico? Deus se revelou. Deus resolveu se revelar na sua palavra. E o fato dele se revelar na sua palavra mostra a sua vontade, como nós devemos agradá-lo, como ele quer ser agradado. A nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida é do Senhor. Ele nos comprou com o preço de sangue, restabeleceu o relacionamento e agora nós vivemos para Ele. Entende? Por que eu sei disso e como eu sei como viver? Por meio das Escrituras. Então eu preciso conhecer a Deus. Esse é o primeiro ponto. Se você, como cristão, se dizendo cristão, não tem labutado, trabalhado em conhecer a Deus nas Escrituras diariamente, pode ter certeza que você está quebrando esse primeiro mandamento. Você precisa conhecer, e conhecer cada vez mais, para saber como viver para esse Deus. Você conhece a Deus? Esse é o primeiro ponto. Não tem como conhecer a Deus fora das Escrituras. Se você conhece um Deus
fora das Escrituras, esse não é o Deus vivo e verdadeiro. Há um só Deus, irmãos, não há deuses por aí, há um só Deus. E esse Deus se revela nas Escrituras. Você precisa conhecer esse Deus. Então é a primeira coisa que está aqui embutida neste mandamento. Tá certo? Mas além de conhecer a Deus, é necessário reconhecer Deus. Você precisa conhecer Deus e reconhecer Deus. Reconhecer Deus. Tem gente que até conhece as Escrituras. Tem gente que até lê as Escrituras. Tem gente que até dá aula sobre as Escrituras. Mas na prática não reconhece Deus como sendo o Senhor de sua vida. Na prática, muitos não reconhecem Deus como sendo aquele que tem senhorio sobre nossas vidas. Ele até conhece intelectualmente, mas não reconhece Ele como Senhor. Não se submete à sua vontade. Às vezes até sabe o que tem que fazer, mas na prática não faz. Não tem desejo. Ou é atraído por fazer outras coisas que desagradam a Deus e sente-se mais impelido a fazer essas coisas do que aquelas que agradam a Deus. Então, além de conhecer a Deus, irmãos, é necessário reconhecê-lo. Reconhecê-lo. Tá certo? E eu diria que o reconhecimento de Deus culmina no terceiro dever aqui exposto nessa resposta das exigências deste primeiro mandamento, que é adorar e glorificar a Deus. Adorar e glorificar a Deus. Ok? Então, se eu sei quem Deus é, eu reconheço Ele como Senhor, agora eu vou viver uma vida de adoração a Ele. A minha vida é para adorar. Em tudo que eu faço, eu vivo agora para adorar. Certo? Eu vivo para glorificá-lo. Tudo aquilo que eu faço é para a glória de Deus. Um chimarrão que a Deus toma é para a glória de Deus. Uma ida no parque com as crianças é para a glória de Deus. Como é que eu faço isso para a glória de Deus? Devo ir com a Bíblia, lendo, em oração. Não é bem isso. Se eu entendo, por exemplo, vamos pegar o chimarrão, uma coisa simples, né? Como é que eu tomo um chimarrão para a glória de Deus? Quando eu entendo que foi Deus que me criou, com essa possibilidade de desfrutar de sabores diferentes, e eu posso desfrutar de um chimarrão, de uma erva que Ele mesmo criou, Ele deu capacidade do homem, ao homem, porque o homem é criado à sua imagem e semelhança, uma capacidade criativa para ter feito um chimarrão. Você entende? Reconhecendo de onde vêm todas as coisas, reconhecendo quem me dá condições, saúde para viver. Tem gente que tem problemas de saúde que nem um chimarrão pode tomar, e eu entendo que Deus me permite. Você percebe? Esse reconhecimento faz com que eu o glorifique. Quando eu entendo quem Ele é, eu reconheço quem Ele é, eu dou glórias a Ele. Um simples parquinho que eu vou com meu filho, eu vou e glorifico a Deus, entendendo que Deus me deu aquele filho, eu posso me alegrar com ele. Deus tem dado saúde a ele, condições dele brincar, visão para ele ver, ele enxerga as cores diferentes, ele pode subir numa árvore, brincar, tudo isso é dádiva de Deus. O coração dele está batendo, ele está sendo sustentado por Deus. E nisso eu glorifico a Deus. Entende? Estou dando aqui exemplo de coisas do cotidiano, irmãos. Se nós levarmos Deus em consideração todos os dias, ao acordarmos, nós vamos glorificar a Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. E Ele é o único Deus. E eu reconheço que a Ele deve ser dada a glória. Não é outro, não existe outros deuses por aí. Então isso é importante para que eu cumpra esse primeiro mandamento, né? Conhecer a Deus, reconhecer a Deus, então eu o adoro e glorifico em tudo aquilo que eu faço. Tá certo? Alguns textos interessantes. Eu vou pedir para alguém abrir lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Quem achar, eu vou pedir para ler, mas tem que ler bem alto, para que saia aqui no áudio a leitura do texto, ok? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Olha só o que Davi diz para o seu filho Salomão. Quanto a você, meu filho, Salomão, conheça o Deus de seu pai, e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário.
Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Maravilha. Maravilha. Pode continuar. Se você buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Maravilha. Olha só a instrução de Davi para o seu filho, né? Salomão que ia construir o templo, Davi fala, conheça esse Deus, conheça, e o adore, e o glorifique, é para ele que você vai viver, o busque, o reconheça como Deus, está tudo intrínseco aí, dentro da fala de Davi para seu filho Salomão. É assim que nós devemos também nos relacionar com o nosso Deus, ok? Alguém lê aí Mateus capítulo 4, versículo 10. Mateus 4, 10. Quem achar, pode ler. Mateus 4, 10. Então, Jesus lhe ordenou, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Maravilha. O Senhor Jesus está citando o texto de Deuteronômio, né? Respondendo a Satanás que o tentou, que queria que ele o adorasse, se curvasse diante dele, falou, só a Deus devemos prestar culto, só a Deus devemos adorar, né? A Escritura mostra isso para a gente, e é dessa forma que nós fazemos, cumprimos esse primeiro mandamento, não tendo outros deuses diante de nós. Então, eu reconheço quem Deus é, eu conheço, reconheço e o adoro, tá certo? Eu não posso ter outros deuses, irmãos, eu não posso ter outros deuses. E aqui eu gostaria de estender um pouco mais o nosso raciocínio. Entenda o seguinte, esse primeiro mandamento, pense na ideia de culto e adoração. Esse primeiro mandamento, ele diz respeito ao objeto da nossa adoração. Quem é o objeto da nossa adoração? É Deus. É Deus. Não pode ter outro objeto a nossa adoração a não ser o próprio Deus. Tá certo? Então esse primeiro mandamento ele mostra o objeto da nossa adoração. E esse objeto é Deus. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque sem perceber nós levantamos outros deuses na nossa caminhada. A gente sabe que naquele tempo era comum haver diversos outros deuses dos pagãos, né? Inclusive você vê muitas vezes na história do povo de Israel, o povo se envolvendo com outros deuses e adorando outros deuses. Eles quebravam esse primeiro mandamento, né? Então nós temos que tomar cuidado e entender que nos nossos dias deuses são levantados o tempo todo, para que nós também não adoremos esse Deus. Sabe por quê? Pergunta 47 do Catecismo diz o seguinte, o que o primeiro mandamento proíbe? E sabe o que o primeiro mandamento proíbe? Negar e deixar de adorar ou glorificar ao Deus verdadeiro. Então existe só um Deus. Quando eu nego ou deixo de adorar, glorificar esse Deus, eu estou quebrando o primeiro mandamento. Quando eu deixo de adorá-lo como o único verdadeiro Deus, como o nosso Deus, né? E outra maneira que nós quebramos esse mandamento, ele proíbe isso, é dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a eles são devidas. Ok? Então, toda adoração, toda glória deve ser dada ao Senhor. E quando eu dou a outra coisa, eu estou adorando um outro Deus. Eu estou levantando um outro Deus. Tá certo? Então temos que ter cuidado para não adorarmos homens. Temos que ter cuidado para que a nossa fé não esteja baseada em homens, a nossa segurança em homens. Tá certo? Mas eu diria que vai além, irmãos. Nós temos que ter cuidado com coisas, não é só com homens. Nós temos que ter cuidado para que a nossa boa doutrina não se torne o nosso Deus. Vocês entendem isso? Nós temos que ter cuidado com isso. A boa doutrina deve nos levar a servir da melhor maneira o nosso Deus, mas temos que ter cuidado para que ela não seja o nosso Deus. Certo? Senão a gente adora a doutrina ao invés de adorar o Deus que nos deu essas doutrinas. Essa doutrina deve nos ajudar e nos elevar na adoração ao nosso Deus. Nós temos que tomar cuidado para não adorar a nossa instituição. Eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Na minha opinião, e obviamente eu estou na igreja também por isso, nessa denominação, que eu creio que é uma das igrejas mais sérias que nós temos hoje no Brasil. Entende? Louvo a Deus pelo sistema doutrinário, pela maneira que nós encaramos as Escrituras, pelos nossos símbolos confessionais, louvo a Deus por tudo isso. Mas eu não posso adorar a instituição.
Entende? Não posso adorar o sistema em que nós estamos inseridos, que eu entendo que é um sistema bíblico. Ok? Tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado, irmãos, para que eu não seja o meu próprio Deus. Para que eu faça as coisas para que eu mesmo seja adorado, sem perceber. Por isso temos que sondar o coração o tempo todo. Eu tenho que tomar cuidado como pastor para que o meu ministério não seja para o Luciano. Não seja um ministério para mim, para o meu nome, mas é para o Senhor e deve ser para a glória dele. Nós temos que tomar cuidado para tudo que fizermos que seja para ele, não para nós mesmos. Temos que tomar cuidado com os deuses que são levantados nos nossos dias. O Deus consumismo, eu achar que o que vai me satisfazer é eu consumir as coisas que esse mundo oferece, o Deus prazeres deste mundo, e às vezes até prazeres lícitos nós podemos transformar em deuses, e eu vivo para aqueles prazeres, tem coisas boas nessa vida que nós podemos fazer dela ídolos, deuses. Então temos que tomar cuidado, tanto para não negar Deus, como levantar outros deuses, outros ídolos na nossa vida. Até a nossa família pode se tornar um ídolo. Quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, alguém disse para mim, vai ter dificuldades lá, até mesmo com a escola bíblica dominical falaram isso para mim, antes de vir para cá. Porque lá o domingo é o dia da família, Eles o gaúcho tira o domingo como dia da família, Temos que tomar cuidado, porque a gente pode pegar o dia do Senhor e transformar no dia da família. Eu devo servir a Deus com minha família, entende? A gente vai falar um pouco mais disso à frente. Mas é o dia do Senhor e eu adoro a Deus porque Deus é que deve ser adorado e não a minha família. A minha família, eu devo fazer que ela também adore a Deus e certamente ela vai se beneficiar disso. Se eu fizer dela um ídolo, ela vai ser prejudicada, na verdade. Mas se eu não faço dela um ídolo e só o Senhor é o meu Deus... Entende, irmãos? Eu poderia dar outros inúmeros exemplos. Meu currículo pode ser o meu Deus, meus recursos financeiros podem ser o meu Deus, o carro que eu tenho pode ser o meu Deus, a casa, as propriedades que eu possuo. Então temos que ter cuidado. Só Deus, o Deus vivo e verdadeiro, deve ser adorado. E como diz o Senhor Jesus em Mateus 16, 24, para que eu consiga cumprir esse mandamento, eu devo lembrar das palavras do Senhor Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. O Senhor deve ser adorado. Eu nego a mim mesmo, porque esses deuses, no fundo, eles servem para me servir. E eu sou o Deus da minha vida, quando Deus não é. O Deus verdadeiro não é o meu Deus. Ok? Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1, temos que tomar cuidado para não colocarmos a criatura no lugar do Criador e adorarmos a criatura. E aqui a criatura diz respeito a tudo que foi criado. Tem gente que adora até animais, bichos. Você vê aí tribos animistas que adoram a própria natureza. Temos que tomar cuidado, irmãos, com essas coisas todas. Ok? Eu vou caminhar aqui porque é tanta coisa que daria para continuar trabalhando, falando aqui deste salmo, mas não dá porque tem ainda os outros mandamentos, tá certo? Texto de Isaías, capítulo 42, verso 8, diz o seguinte, não precisam abrir, olha o que diz as Escrituras em Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Olha só que interessante. Então, não há outro nome a quem deve ser dado glória, e Deus não reparte a glória dele com ninguém. Então, cuidado, irmãos, para não fazermos outros deuses. Que somente Deus seja adorado na nossa vida. E conheçamos, reconheçamos e o adoremos com toda a nossa vida. Ele é o objeto de adoração. Sempre sonde o seu coração para ver se você não está adorando coisas. Certo? Uma das maneiras, eu acho, de você ver isso, veja aquilo que te traz mais preocupação. Veja quais são as suas prioridades. O que é prioridade na sua vida? Quando você acorda durante seu dia, você corre para saber, para trabalhar. Seu trabalho é o Deus da sua vida, e você faz de tudo, sua agenda gira em torno do seu trabalho. Ou Deus tem sido o centro da sua vida? E quando eu digo isso, eu não estou falando que você tem que passar mais tempo lendo a Bíblia do que trabalhando, não é isso. Mas eu falo no sentido de prioridade. Trabalho é uma coisa que pode você ter hoje, amanhã você pode não ter, amanhã pode ser um outro trabalho. Você tem que tomar cuidado com isso, O que você faz hoje, você está fazendo, pode ser que amanhã você esteja fazendo outra coisa. Agora, Deus
é inegociável na sua vida. Ele deve ser a prioridade. Busque Ele em primeiro lugar. O adore todos os dias. E você vai saber lidar com as demais coisas da maneira correta. Tá certo? Então veja onde você está gastando energias, esforço. O que te preocupa mais. Em torno de que gira a sua vida hoje. Pense nisso tudo. Para que Deus não deixe de ser o Deus da sua vida. Para que você não quebre esse primeiro mandamento. Ok, irmãos? Algum detalhe em relação a esse primeiro mandamento? Ok, tranquilos então. Vou apagar aqui, tá? Vamos para o segundo mandamento. Alguém lê aí para mim, por favor, em voz alta, o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita o cuidado dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Maravilha. Louvado seja Deus. Esse é o segundo mandamento, irmãos, que nós temos nas Escrituras. Ok? Pergunta de número 50 do breve catecismo. O que exige o segundo mandamento que o Vladimir acabou de ler? O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus institui na sua palavra. Olha só que maravilha. O que isso mostra para nós? Se o primeiro mandamento dizia respeito ao objeto do nosso culto, o segundo mandamento, meus irmãos, eu diria que diz respeito aos meios ou à maneira com que eu vou cultuar. A maneira, eu vou colocar aqui maneira, tá certo? Maneira, isso envolve as formas, os meios que eu vou usar para cultuar a Deus, tá certo? Tá tudo isso, esse mandamento está intrínseco, está contido aqui dentro desse mandamento, a maneira com que eu vou cultuar a Deus. Diz respeito a culto, irmãos, esse mandamento diz respeito à nossa adoração em relação com o nosso Deus, tá certo? E ele diz que nós não devemos fazer imagens de escultura nem semelhança alguma de tudo que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Vocês lembram quando Moisés subiu no Monte Sinai? Ele desce com as tábuas da lei, o que está acontecendo lá? Ele demorou um tempo, né? O que o pessoal estava fazendo? O pessoal tinha feito um bezerro. Tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando. Eles estavam quebrando o segundo mandamento. Moisés estava descendo com o mandamento e o mandamento já estava sendo quebrado pelo povo, né? E é interessante porque os mandamentos estão ligados. E eles estavam quebrando o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo junto, irmãos. Tudo junto. Né? Você quebra um mandamento, você falhou em todos os outros, né? Eles fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando. E era muito comum, nesses dias, o povo fazer imagens, esculturas e prestar culto, irmãos. Prestar culto a essas imagens. Então o Senhor Deus está proibindo este culto com essas imagens. Imagens não devem ser adoradas. Imagens não devem nem mesmo ser usadas no culto ao Deus verdadeiro. Tá certo? Deus está mostrando isso para o seu povo. Deus está proibindo que sejam usados essas imagens no culto. Ou qualquer coisa que, de alguma maneira, no culto a Deus, o nome de Deus seja profanado. Tá certo? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Esse mandamento, ele traz algumas questões, irmãos, que são importantes e aplicáveis para nós nos nossos dias. Obviamente, quando você pensa nesse mandamento, logo você pensa, não devo fazer qualquer tipo de objeto para adorar. Eu não devo, no meu culto, nem mesmo ao Senhor, fazer uma imagem de Jesus aqui, me ajoelhar diante da imagem. Eu estou quebrando o segundo mandamento quando eu estou fazendo isso. Fazer uma imagem de algum tipo de santo, né, e orar aquele santo, a Maria, mãe de Jesus, ter uma imagem esculpida de Maria, algo dessa natureza, não devo. Né? Nem mesmo do Deus verdadeiro ou de pessoas que serviram a esse Deus verdadeiro. Primeiro que se eu fizer imagens de outras
criaturas para adorá-las, eu estou quebrando o primeiro mandamento também, estou deixando de adorar a Deus. Eu estou fazendo de outros o meu Deus, mas até mesmo do próprio Deus, quando eu faço imagem, eu estou quebrando esse segundo mandamento, né? Prestando culto a esse tipo de imagem. É por isso que, até mesmo nos nossos templos, você não vai ver imagens para você se prostrar diante delas, ou qualquer coisa que faça com que você volte sua adoração, algum tipo de objeto que você acha que vai ser sagrado, aquele objeto ali, você vai se ajoelhar diante desse objeto e ali é um lugar mais santo, ou algo dessa natureza. Nós estamos quebrando esse mandamento, ok? Na maneira como nós adoramos Deus. Diante disso, eu convido vocês a abrirem lá em Deuteronômio, ok? Deuteronômio, o 5º livro das Escrituras, capítulo de número 12. Deuteronômio 12, versículo 32. Olha só o que diz aí no versículo 32. Aqui está sendo dada várias leis para o povo de Israel, inclusive leis no que diz respeito ao culto, como cultuar a Deus, como adorar no templo e tudo mais. E aí no verso 32, como se fosse um resumo, né, uma suma, uma conclusão, talvez, o verso 32 diz: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Irmãos, o nosso culto a Deus deve ser da maneira que Deus prescreve na sua palavra. Deus mandou fazer imagens para nós colocarmos no culto e cultuarmos a Ele melhor? De maneira alguma. Como é que eu vou acrescentar imagens? Deus mandou, por exemplo, aqui eu vou estender um pouco a ideia do mandamento. Deus mandou no culto eu fazer teatro. Vocês percebem? No culto a Deus, na prescrição, tem lá: faça um tipo de teatro no culto, né? Dancem no culto. Vocês vão ter danças que vão fazer com que vocês sejam mais elevados a Deus, que isso me agrade a mais. Tem isso? Não tem. Entende? Por isso que nós não acrescentamos nada ao culto. Nós nem diminuímos nem tiramos. O que Deus prescreve e diz que deve ter no culto é o que nós devemos observar para que tenha no culto a Deus. O Senhor Jesus, quando comissionou os seus discípulos, ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para adorarmos a Deus de maneira correta e não quebrarmos esse segundo mandamento, nós devemos fazer aquilo que Ele ordena. Deus é santo. Temos que entender isso. Não é a gente que inventa o tipo de adoração para agradar a Deus. É Ele que prescreveu a maneira com que nós devemos adorá-lo. Vocês entendem? Isso deve ser observado por nós. Ok? Devemos observar isso. Nós não devemos fazer imagem, mas devemos também adorar a Deus da maneira que Ele quer que adoremos. O que tem num culto, irmãos, nas Escrituras Sagradas, que deve fazer parte de um culto, por exemplo? Leitura bíblica, oração, pregação da palavra, administração correta dos sacramentos. Em algumas ocasiões, o ofertório faz parte do culto, cânticos espirituais. Em algumas ocasiões, você vai ter alguns votos e juramentos sendo feitos, né, no culto público. Por exemplo, quando seu Nilton foi eleito presbítero e teve a ordenação, né, ele fez juramentos diante da igreja. Alguém, quando é admitido como membro da igreja, ele faz juramentos: eu vou cumprir tais deveres. Né? Vocês percebem? Faz parte do culto ao Senhor também, em algumas ocasiões especiais, esse tipo de juramento, votos feitos publicamente. Tirando isso, irmãos, nós não acrescentamos nada. Esse é o pensamento, inclusive, reformado calvinista sobre culto. É o que Deus prescreve que deve estar presente no culto. Essa é a diferença, por exemplo, para a liturgia luterana. Eu não sei se vocês sabiam, mas a liturgia luterana, ela entende que o que não é proibido no culto pode se fazer. Tá certo? A gente entende que o que não é prescrito não deve ser feito. Vocês percebem a diferença? É mais restrito. O que é prescrito eu devo fazer.
quando você diz o que não é proibido eu posso fazer, isso abre-se um leque para você fazer uma série de coisas. Né? Uma série de coisas. Então nós ficamos com o que é prescrito. O que é prescrito, nós fazemos um culto. Então esse mandamento se estende dessa maneira. Nós cultuamos da maneira que Deus quer ser cultuado. Da maneira que Ele prescreveu na sua palavra a forma de cultuar. Ok? Então, isso é importante nós observarmos. Nós temos que tomar cuidado com algumas questões, irmãos. Por mais que nós não tenhamos imagens de escultura no nosso culto ou na nossa casa, não prestamos culto para elas, nós temos que tomar cuidado até mesmo com a nossa imaginação na hora de cultuar, né? Na hora de cultuar, tá certo? Para que nós, por exemplo, temos que ter cuidado para na hora de nós adorarmos o nosso Deus e pensarmos na pessoa de Jesus Cristo, nós não colocarmos na nossa cabeça, né, aquele galego alto dos olhos azuis, entende? Que foi meio europeu, né? Que foi amplamente divulgado como sendo a pessoa de Jesus Cristo, né? É por isso que as imagens elas são danosas muitas vezes. Tem como você olhar, por exemplo, ver um filme ou um desenho com a representação de Jesus e não cultuar ou adorar a Deus pensando naquele Jesus do filme ou de uma série, algo dessa natureza? Tem, mas nós temos que tomar muito cuidado, entende? Porque senão nós começamos a fabricar, fazer uma imagem do Senhor que não é verdadeira, que nós não temos condições de avaliar se é de fato, né? Ou o próprio Deus Pai, ou o Espírito Santo, entende? Temos que tomar cuidado com essas coisas todas. Tá certo? Para que não façamos imagem, ainda que não exposta diante de nós, imagens e esculturas no nosso coração, na nossa mente, na hora de nós adorarmos a Deus. Ok? Então, tudo isso é importante nós observarmos no cumprimento deste mandamento, irmãos. Tá certo? O nosso Deus, Ele é Deus zeloso, Ele é soberano sobre a forma de culto. É Ele que diz como devemos viver. Viver para a glória dEle é dessa e dessa maneira, não sou eu que invento. Quanto mais o culto ao Senhor. Tá certo? Para caminhar e finalizar este mandamento, eu gostaria de lembrar com os irmãos de um exemplo interessante e importante de avaliarmos as Escrituras Sagradas. Se vocês forem lá para o livro de Levítico, não precisam abrir capítulo 10, vocês vão ver dois homens sacerdotes, né? Que eles, um chamado Nadab e outro Abiú, que eles foram ao templo e eles faziam as cerimônias que eram prescritas pelo próprio Deus, né, como sacerdotes que eram, servos no templo, né, mas em uma determinada ocasião eles ofereceram fogo estranho, irmãos. A gente não sabia exatamente com exatidão o que era esse fogo estranho, mas parece que tem a ver com a hora de acender os incensos, né, que eram prescritos pelo próprio Deus ali na adoração. Eles fizeram de maneira errada. Porque Deus, Ele é santo, Ele prescreveu de uma maneira e Deus quer ser adorado e deve ser feito da maneira que Ele prescreveu. E esses exemplos estão nas Escrituras para que fique claro para a gente. Olha como Deus é santo, como Deus lida com a sua adoração. Esses homens, eles foram fulminados. Há uma possibilidade, na sequência do texto, lá no Levítico capítulo 10, deles terem ido ao templo oferecer os holocaustos, as ofertas ao Senhor embriagados. Eles então foram fulminados, eles fizeram o que desagradou a Deus, na hora do culto, na hora da adoração, na hora de estar na presença do Deus Santo. Entende? Então esses exemplos estão aqui, irmãos, para que nós observemos. Não é da maneira que eu acho que deve ser. Não é sem reverência, não é com achismo, não basta a intenção, não basta a intenção. Vocês lembram de um outro servo chamado Uzá, que estava carregando a Arca da Aliança? A arca tinha os varais, né, para levar a arca, porque você não podia tocar na arca. O carro de boi passou no buraco, a arca ia cair, ele meteu a mão na arca, morreu, Deus matou. Aí você pensa, mas ele tinha uma boa intenção, só não queria que a arca caísse na lama, né? A arca representava a presença de Deus.
Eu diria que era melhor cair na lama, que é a criação de Deus, do que um pecador colocar a mão na arca. Aquilo dali é para mostrar a santidade de Deus. E não basta boas intenções. Tem que saber a maneira com que Deus quer ser adorado. É por isso que é importante nós observarmos esses mandamentos e adorarmos o nosso Deus de maneira correta. Quantos de nós, irmãos, quantas igrejas os cristãos têm, ao invés de adorado a Deus, têm profanado o nome de Deus? Com a melhor das intenções, muitas vezes. Outros não têm noção do que estão fazendo, mas estão profanando o nome de Deus. Isso é muito sério. Nós devemos observar isso. E nesse ponto, e com essa fala minha, eu gostaria de destacar mais uma vez. Sermos zelosos não é ser legalista, porque nós não entendemos que observar isso vai nos salvar. Nós entendemos que nós vamos agradar o nosso Deus, que já nos salvou na pessoa de Cristo, observando cuidadosamente essas questões. E se eu entendi que Ele me salvou, se eu entendo que Ele na cruz, Cristo me redimiu, eu fui redimido pelo seu sangue, eu vou querer agradar o meu Deus, eu não vou querer desagradá-lo. Entende? Tá certo? Então, esse é o segundo mandamento, irmãos, que devemos observar. Ele é muito importante, a maneira com que cultuamos a Deus. Tá certo? E aí temos também o terceiro mandamento, tem o terceiro e o quarto ainda. Vamos lá. Terceiro mandamento. Alguém lê aí o terceiro mandamento, por favor? Bem alto. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha só, não tomarás o nome do teu Deus em vão. O que exige o terceiro mandamento? O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Eu não devo lidar nem mesmo com o nome dele de maneira irreverente. Olha só que coisa. Ficar fazendo piadinhas por aí com o nome de Deus. Ficar brincando com o nome de Deus. Eu diria que até mesmo dizer o nome dele, irmãos, isso deve trazer ao nosso coração temor, porque estamos diante do Deus Santo. Quando eu digo temor, obviamente você não vai se aproximar, você que crê em Cristo Jesus, você crê na mediação de Cristo, você pode se aproximar de Deus. O temor não quer dizer que você vai se aproximar como se ele fosse um tirano, não é isso. Por meio de Jesus Cristo você tem acesso a ele, mas reverência. É como um filho com o pai, né? Pelo menos como deveria ser. O filho, ele vai falar com o pai, não é de qualquer maneira, né? Vamos dizer que o pai está numa conversa, ou o pai está ocupado. O filho deve ter o máximo de respeito para chamar o pai. Pai, eu queria conversar com o senhor. Né? Deveria ser assim, não é verdade? Assim somos nós que fomos adotados como nosso pai. Alguém aqui já serviu? Eu sei que nós temos um militar aqui, talvez outros tenham servido. Você já viu a hierarquia que há nas Forças Armadas, por exemplo? Para você falar com o seu superior, você tem que pedir autorização para poder falar alguma coisa, não é verdade? Vocês percebem? Né? Temos o outro militar ali, o Neres agora é do exército de... Somos todos, né? Do exército de Cristo. Mas, irmãos, para falar com o superior em determinadas instituições, tem todo um protocolo. E às vezes para falar com o nosso Deus, você já viu gente que chama Deus de cara? É o cara lá de cima, né? Meu brother. Não, irmãos, Deus não é nosso igual. Como diria minha avó me ensinou isso, né? Quando eu me dirigisse ao meu avô e minha avó, ela sempre falava, eu não sou seu parceiro, né? Parceiro para ela, eu não sou seu igual, eu sou superior a você, me respeite. É assim que nós devemos lidar com o nosso Deus. Com o máximo de reverência, né? Com temor, com respeito. Né? Devemos lidar com o nome de Deus, com admiração. Esse é o nosso Deus. Nas nossas orações, a maneira que nos colocamos diante do nosso Deus. Vocês percebem? Não devo ficar fazendo chacota ou caindo em piadinhas aí com o nome do meu Deus.
Isso tudo é muito importante de observarmos, irmãos. E é interessante porque quando eu me digo cristão, eu sou um representante do Senhor nessa terra. Eu sou um representante. Eu levantei a bandeira como cristão e agora eu sou um representante. Tomar o nome de Deus em vão diz respeito também, todas as vezes que você peca contra Deus, você está quebrando esse mandamento. Porque se dizendo um cristão, você não está honrando o nome do seu Deus. Entende? Quando eu dou mau testemunho lá fora, eu estou tomando o nome do meu Deus em vão. Então, além de pronunciar, né, tem a ver também com a pronúncia do nome e tudo mais, títulos, atributos, como diz aqui o nosso catecismo, mas também todas as vezes que eu peco, eu estou tomando o nome do meu Deus em vão. Porque me dizendo cristão, eu não estou honrando esse meu Deus. Me dizendo um servo de Deus, me dizendo um filho de Deus, que foi adotado, remido, alguém que está numa aliança com Deus, eu não estou honrando o nome dele. Então, todas as vezes que eu peco contra o meu Deus, eu estou quebrando também esse terceiro mandamento. Você percebe? Imagine, sei lá, um representante do governo federal. Ele, como alguém que representa o governo federal, ele é reverente para falar do governo, para falar dos seus superiores, seja trabalhando, seja numa roda de conversa. Alguém que pelo menos leve seu cargo a sério, não é verdade? Como representante, tudo que ele fala, seja numa roda de conversa, ou seja oficialmente, ele é um representante do governo, entende? Então por isso que nesses cargos tem toda uma liturgia do cargo, tanto quanto você está exercendo, quanto fora, né? Porque você é alguém que representa uma instituição, representa uma outra pessoa, você tem um nome a zelar, entende? Assim somos nós com o nosso Deus. Nós temos um nome a zelar como cristãos. Da maneira que eu trato minha esposa, da maneira que eu trato os meus filhos. Percebe como nós somos pecadores, irmãos? Quando nós elencamos esses mandamentos, vocês percebem a necessidade que nós temos de Cristo, da redenção, mas nós precisamos buscar a santificação e observar esses mandamentos da melhor maneira possível, tá? Então, lembre-se disso, não tome o nome do seu Deus em vão. Eu não vou estender mais esse, porque nosso tempo está acabando, e vou pular para o quarto mandamento, certo? Tenha reverência com o nome de Deus e como cristão viva de maneira que o honre. Quarto mandamento. Alguém pode ler o quarto mandamento? Ele é maior, mas é importante ser lido. Alguém pode ler? Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Maravilha. Irmãos, este é o quarto mandamento. Faz parte da lei moral de Deus. Percebam, lei moral. A lei moral está em vigor e deve ser observada. Deus, ele separou um dia para que o seu povo santificasse esse dia. Tá certo? Ele usa o modelo da criação. Quando Deus criou em 6 dias, no 7º dia ele descansou, ele usa esse dia na antiga aliança para ser o 7º dia, o dia do descanso, o dia do Shabá, o dia para ser separado. A ideia de santificado é separado para uma atividade diferente dos outros 6 dias que você exerce atividades, nós chamamos de atividades seculares, né, do dia a dia. Tá certo? Deus deixou esse mandamento para nós. Olha só que interessante, irmãos. Os outros mandamentos começam com: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Todos começam com não. Aí vem o quarto mandamento, começa com lembra-te. Lembra-te. Vocês não acham curioso isso? Por que ele começa com lembra-te? Porque é muito fácil de nós esquecermos. Nós temos que ser lembrados, nós temos que nos esforçar para lembrar deste mandamento. Eu diria que é um outro mandamento que é extremamente quebrado nos nossos dias, não é verdade? O quarto mandamento, irmãos. Lembra-te do dia do descanso. O que exige o quarto mandamento, irmãos? Pergunta 58 do Breve Catecismo. Resposta: o quarto mandamento exige
que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para que seja um dia de santo descanso dedicado a Ele. Você percebe? Não é 1 hora, não são 2 horas, é um dia dedicado a Deus, é um dia de descanso nele, né? Envolve sim o descanso físico, mas é um dia de descanso no Senhor, de você prestar serviço separado para Ele. É o que a palavra nos ensina, irmãos. Um dia deve ser dedicado ao Senhor, exclusivo. Um dia de adoração, um dia de exclusiva adoração, porque nossa vida deve ser vivida para Ele, mas é um dia exclusivo para a adoração pública do povo de Deus. Isso é um mandamento, irmãos. Um mandamento do Senhor para as nossas vidas. Tá certo? Isso envolve programação. Nós devemos nos programar para esse dia. Nós devemos nos organizar para esse dia. Nós devemos nos preparar. Não sei quantos de vocês já leram os puritanos. Os puritanos são um exemplo nessas práticas, né? Os puritanos queriam glorificar a Deus. Eles se preparavam para esse dia. Eles se preparavam o corpo, preparavam a alma para se dedicar esse dia ao Senhor. Tá certo? E é benefício. Quem se prepara para esse dia e observa este mandamento tem benefícios espirituais. Muitos de nós cristãos, irmãos, não temos avançado na fé porque não temos observado este mandamento de maneira correta. Este talvez seja um mandamento que de fato tenha sido esquecido. Por isso ele começa com um lembra-te. Lembra-te. Você se programa para cumprir o mandamento de Deus? O 4º mandamento? Você tem observado este mandamento? Você se esforça para separar esse dia? Não se envolver com tarefas que você se envolve nos outros 6 dias? Você tem se esforçado para isso? Olha só que interessante o mandamento que diz, né? Ele fala para santificar esse dia, 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. Trabalho é bênção. As nossas atividades seculares são bênçãos, mas tem um dia que não é para essas coisas. Tá certo? A não ser que seja para obras de misericórdia, que o Senhor Jesus vai ensinar. Ele é o Senhor do sábado, ele ensinou sobre o sábado, né? Obras de misericórdia, né? Então tem gente que trabalha, por exemplo, e o seu trabalho envolve a vida de pessoas, né? Então, eu diria que dentro dessas obras de misericórdia, esses trabalhos fazem parte, né? Vou dar um exemplo aqui, né? A Deise é psicóloga. Vamos supor que um paciente dela tem uma crise no domingo. Ela não vai atender o paciente dela que está em crise? Vai atender, né? Isso é obra de misericórdia. Alguém está doente. Você vai deixar de ir lá socorrer alguém que está doente, né? Pessoas precisam de segurança, porque senão, imagina, tem gente que está escalado para cuidar da segurança das pessoas no dia do domingo, por exemplo. Ele vai cuidar da segurança, entende? Agora, aquilo que eu posso me esforçar para não fazer, que eu faço nos outros dias da semana, por exemplo, um paciente da Deise não está em crise, mas ele quer um atendimento. Vamos marcar para segunda-feira, né? Você pode... Pois é. Pois é. Vamos ver um outro horário, né? Dá para botar nos outros dias, né? E aí você vai dar um jeito de encaixar. Entende? Mas o domingo é o dia do Senhor, irmãos. O dia do Senhor. Olha o que diz a continuidade do mandamento. Mas o 7º dia é sábado do Senhor, é o descanso. A palavra sábado significa descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, mas o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ok? Então, esses trabalhos que envolvem angariar recursos, que envolve comércio. Não, isso não deve ser feito no domingo, irmãos, por nós. Se você é dono de um comércio, né, o que é o mais correto você fazer no domingo? Feche o seu comércio, tá certo? E tira esse dia para adoração ao Senhor. Mas é o dia que mais as pessoas vão comprar, né? Aqui ainda a gente tem mais tranquilidade para observar esse mandamento no interior. Irmãos, em Brasília, as academias estão cheias no domingo.
Em Brasília, as pessoas estão nos parques, né, fazendo o seu Cooper no domingo, malhando, elas estão idolatrando seus próprios corpos, né, a si mesmos. Né? Eu ficava triste, porque lá em Brasília eu morava do lado de uma academia, né, o meu prédio ficava do lado de uma academia, eu passava para ir para o culto no domingo, as pessoas estavam lá, lotada a academia, irmãos. No dia de adorar a Deus, santificá-lo, um dia exclusivo, as pessoas estavam adorando seus próprios corpos. Passava na frente do shopping no domingo, irmãos, não tinha vaga no estacionamento, as pessoas lá adorando o consumismo, adorando, porque o shopping é um grande templo, e ali as pessoas estão adorando as vitrines, adorando a estética, né, adorando o consumo. Passava nos parques, estavam cheios de pessoas lá fazendo a sua ginástica. Irmãos, vocês percebem como o mundo está na contramão do mandamento de Deus no dia do descanso? Outros estão abrindo seu comércio, porque é o dia que eu mais vendo no meu comércio aqui, é o dia do domingo, né? E aí eu tenho que abrir nesse dia, não tem jeito, eu fecho no outro dia. Será que está observando o mandamento? Será que não está quebrando o mandamento do Senhor? Tá certo? Isso é importante nós avaliarmos. Está aqui nas Escrituras para nós, irmãos. Está aqui, deve ser observado. Tá certo? Um detalhe importante que eu acho muito importante nessa aula de nós falarmos, né? A gente está falando aqui do dia do sábado, dia do descanso. Sábado significa descanso. 7º dia. Irmãos, na nova aliança, nós entendemos que o dia do descanso é o primeiro dia da semana. Tá certo? Não mais o último dia da semana. Nós temos alguns textos nas Escrituras que nos mostram isso, além da própria história da igreja. Tem gente que vai falar que foi Constantino quem estabeleceu o domingo como o dia do Senhor. Não, irmãos, Constantino viveu no século IV. Tá certo? Se eu não me engano, ele promulgou uma lei no ano de 1321 que dizia respeito à observância desse dia. Mas antes de Constantino, você tem os próprios apóstolos, a igreja apostólica, no primeiro século se reunindo no primeiro dia da semana. Você tem a igreja do 2º século e do 3º século antes de Constantino, por causa dos apóstolos também se reunindo. Nós não somos uma igreja presbiteriana que coloca a tradição em pé de igualdade com as Escrituras. A Escritura é regra de fé e prática. Mas nós podemos nos valer da tradição também. Entende? Nós não somos pessoas que abandonam a tradição. Se a tradição vai contra as Escrituras, eu fico com a Escritura. Mas se eu posso olhar a história e observar através da história como os cristãos viviam ali nesses séculos primeiros, percebam que era no primeiro dia da semana que eles se reuniam. Por quê? Porque eles simplesmente continuaram aquilo que os apóstolos faziam. Entende? E aí tem alguns textos na Bíblia que nos mostram essa verdade. O primeiro texto que eu gostaria que vocês abrissem, João capítulo 20. Isso aqui é um parêntese dentro desse mandamento, tá? João capítulo 20. João capítulo 20, verso 19. Diz assim, ó. Isso aqui diz respeito à ressurreição do Senhor Jesus. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Vocês percebem o dia que o Senhor Jesus, os discípulos lá reunidos temerosos, porque ele tinha morrido. O que vai acontecer agora? O dia que ele aparece para os seus discípulos. O dia que ele ressurge dos mortos. É o primeiro dia da semana, irmãos. E ele ali se reúne com os seus discípulos. É importante nós observarmos isso. Se na antiga aliança olhava-se para aquele que era prometido, né, que viria, que era Jesus, e eles tinham fé no Messias prometido, no Salvador que era prometido. É como se eles trabalhassem a semana toda olhando para frente, para o último dia. Depois da ressurreição de Cristo, irmãos, é como se, e nós sabemos que nós olhamos para aquele que já veio, é como se nós já começássemos a semana descansados na obra daquele que já veio, entende? Daquele que já executou o seu trabalho, de uma vez por todas. Ele ressurge no primeiro dia da semana, ele se reúne com os seus discípulos no primeiro dia da semana. Aí nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Pule de João 20 para Atos 20. Versículo de número 7.
Olha o que diz, Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Qual era o dia que os apóstolos se reuniam para culto ao Senhor? Qual era o dia da ceia do Senhor? Primeiro dia da semana. Era o primeiro dia da semana. Era no primeiro dia da semana, depois da ressurreição, que a igreja do Senhor se reunia para cultuar, para adorar, inclusive para partir o pão, para tomar do cálice, para instrução nas Escrituras, para orações, para o culto, irmãos. Eles se reuniam no primeiro dia da semana. Tá certo? Deem um pulo agora em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Vocês lembram que eu falei que o ofertório fazia parte do culto da igreja? Primeiro século. Fazia parte do culto de Israel, fazia parte do culto da igreja. O ofertório, momento de dízimos e ofertas, era no culto que eles faziam essas coletas. Ok? E aí no capítulo 16, versículo 1 e 2, olha o que Paulo diz. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, ou seja, no dia de culto, no domingo, que vocês estiverem reunidos, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. No primeiro dia da semana, eles se reuniam, ok? E ali eles levavam as coletas para que fossem sendo juntadas, né? Que era para ajudar um povo específico, né? Entende? Primeiro dia da semana era o dia do culto, o dia que eles se reuniam, o dia em que eles partiam o pão, o dia que havia as coletas, tudo isso fazia parte do culto, o culto ao Senhor. E você vai ver lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Apocalipse 1, 10. Apocalipse 1, 10, uma referência ao dia do Senhor e é uma referência ao domingo, ao primeiro dia. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aqui é o apóstolo João, quando teve a revelação. Foi no dia do Senhor que ele teve essa revelação também, no domingo. Aqui é uma referência ao domingo. E ele chama o domingo de dia do Senhor. Tá certo? Então tudo isso é importante nós observarmos, irmãos. E a partir dessas verdades que nós vemos nas Escrituras, o povo de Deus se reunia no primeiro dia de semana para culto, para partir do pão, para toda a liturgia do culto devido ao Senhor. Ok? De que modo deve-se santificar o dia do Senhor? Estamos caminhando para finalizar, né? Feito esse parênteses do dia, do primeiro dia, tá certo? Para que você fique tranquilo aí. Você está adorando no dia correto, tá? Resposta: de que modo se deve santificar o dia do Senhor? Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e recreações temporais. Né? Então não é o dia do Luciano, vou me recrear nesse dia. Irmãos, eu gosto muito de futebol. Eu gosto. E eu fico pensando, por que os jogos, a maioria do Brasileirão, são no domingo? Nós temos que lembrar que quem rege a nossa cultura não são cristãos, tá certo? Não são cristãos. Eu diria que a gente tem que rever até mesmo, né? Lá em Brasília, eu não sei aqui, né? Mas eu lembro que tinha irmãos que chegavam atrasados quando o seu time estava jogando. Tinha irmão que chegava a não ir no culto público devido ao Senhor no dia do culto, porque o seu time do coração estava jogando. Meu Deus, tem que ter cuidado para que não quebremos lá o primeiro mandamento com os nossos times de futebol, né? Fazer dele o nosso Deus. Né? Então, não é um dia para minha recreação, não é um dia que eu tiro para que eu me recrie, para que eu... Entende? Não é isso. Não é isso, irmãos. Né? Ocupações que vão me trazer lucros, não, né? Olha o que diz aqui o nosso catecismo na resposta da pergunta 60, deve santificar o domingo como um santo repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias.
devemos empregar todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Entende? Então, algo para nós pensarmos. Algo para nós pensarmos sobre a maneira como temos guardado esse dia. Você faz culto doméstico, né? Esse é um bom dia para você ir junto com a sua família, talvez pegar o que foi ensinado na escola bíblica dominical e discutir com sua família, né? Tirarem um tempo para orar, descansarem o corpo também, para virem para o culto público adorar da melhor maneira, né? Para estar bem, para ouvir a palavra de Deus, tá certo? Para participar do culto e prestar esse serviço da melhor maneira ao Senhor nosso Deus. Ter cuidado com essas muitas distrações. Quantas vezes, irmãos, eu, cheio de distração na cabeça, assistindo talvez um jogo, fui para o culto voando, né? Até você pegar no tranco ali no culto, você já perdeu o culto. Entende? Temos que tomar cuidado. Por isso que faz parte da programação. Nos prepararmos. Tomarmos muito cuidado para a maneira com que vamos lidar com o culto ao Senhor. Alguém lê aí Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versículo 21 e 22. Jeremias 17, 21 e 22. Já estamos encerrando. Assim diz o Senhor para o próprio bem de vocês. Tenho ouvido de não levar cargas no dia de sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos porteiros. Ok, até aí tá bom. Até aí tá bom. Olha só o que o profeta de Deus diz para o povo de Israel, né? Cuidado no dia do Senhor, no dia do descanso. Vocês estão aí levando carro. O que isso quer dizer? Que você não pode fazer, né? Não pode nem levar o filho no colo. Como é que é isso? Não, irmãos. Inclusive, alguns fariseus foram além do que a palavra estava dizendo. Aqui diz respeito a fazer comércio, né? É isso que o texto está dizendo. Ter cuidado para que vocês não fiquem... O levar carga aqui diz respeito a venda, a fazer comércio, né? A ganhar dinheiro nesse dia, tá certo? Isso é algo importante de nós observarmos. Está nas Escrituras. São instruções preciosas e outros textos vão mostrar mais detalhes de como devemos lidar com esse dia, irmão. Separar mesmo para o Senhor, de maneira correta, adequada. Deus é santo e é assim que Ele quer ser adorado. Pense nesse dia como o dia do Senhor. E é interessante porque às vezes a gente vê como peso, né? Nossa, mas vai ser pesado tirar o dia todo. Irmãos, deveria ser um grande deleite. Talvez a gente se perca muito nesse mandamento porque a gente já perdeu a noção de quem Deus é, o que Ele fez por nós. Que a adoração dele é a coisa mais maravilhosa que podemos ter. Se eu não consigo tirar um dia da semana para adorar o meu Deus, o que eu vou fazer na eternidade com o meu Deus, irmãos? Se eu não consigo tirar aqui, separar, fica mais como um peso, deveria ser um deleite. Se deleite, esse dia é um dia de se deleitar em Deus, de você deixar as coisas que você faz nos outros dias de lado para se dedicar inteiramente. Inclusive, isso vai te encher para que você viva de maneira diferente os outros dias. Entende? É para ser um deleite. Por isso que tem sido tão difícil, talvez porque nós não temos nos deleitado em Deus como deveríamos nos deleitar. Nosso breve catecismo, na pergunta 61, ainda diz o seguinte: o que proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência do cumprimento dos deveres exigidos e a profanação desse dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Entende? Então, como você tem lidado com o dia do Senhor? Tem sido pesado para você? É algo que não te alegra? Você mais cumpre uma obrigação no tempo ali que você vai no culto? Nós ainda temos um ranço do catolicismo e nós meio que vamos no culto mais para bater uma meta, né, um desencargo de consciência muitas vezes, do que de fato para adorar o nosso Deus com o nosso coração. Né? Tem igrejas, irmãos, que proporcionam no dia do Senhor, eu já vi isso. Né? Por exemplo, às vezes eles tinham um domingo inteiro para estarem juntos. Igrejas que têm mais condições, que às vezes tem um local de repouso, depois do culto vão para esse local, todos juntos ali, continuam a adoração ao Senhor, convivem juntos. Isso é maravilhoso.
Quem sabe um dia, né, a gente tenha um espaço ainda mais adequado para esse tipo de coisa, né? Tem igrejas que se dividem depois da escola bíblica, o culto de manhã, as famílias vão almoçar juntas, combinam, né? Fazem essa troca e vão almoçando na casa uns dos outros, juntos eles meditam na palavra, né? Cantam louvores a Deus. Eu lembro que uma vez eu fui numa viagem missionária, que nós trabalhávamos com viagem missionária na nossa igreja, fomos para a cidade de Goiás. E no dia de domingo tivemos o culto de manhã e depois do culto fomos todos para casa de um irmão lá da igreja, que tinha uma casa ampla. Irmãos, que dia maravilhoso que nós vivemos ali, com conversas preciosas, nos alegramos juntos, falando acerca das coisas do Senhor, da igreja do Senhor. E aí teve um determinado momento na casa dele, na sala tinha um piano, era uma sala muito ampla e tinha um piano. E uma das nossas irmãs que foi conosco, ela era pianista, né? E ela começou a tocar aquele piano. Coisa maravilhosa. E a gente se reuniu ali, passamos uma tarde toda, antes de voltarmos para o culto à noite, louvando o nosso Deus. Pense num dia produtivo, irmãos. Pense num dia produtivo, que nossas almas foram enchidas de vigor, de deleite no Senhor. Acho que a gente cantou a metade do inário presbiteriano, né? Cantamos, cada um ia pedindo um hino, e todos cantando. Às vezes tirávamos um tempo para orarmos juntos ali. Foi um tempo maravilhoso. A pergunta que eu faço, vocês acham que a gente ficou cansado? O dia do descanso vocês fizeram mais cansado? Não, porque nos deleitamos nessa verdade. Nós somos, na verdade, revigorados. Quando nós nos deleitamos em Deus, nós descansamos nele, nós descansamos cultuando, nós descansamos nele, se enchendo da palavra dele, adorando o nosso Deus. Parte do entendimento correto. O entendimento correto acerca de Deus, do culto a Deus, faz com que esse dia se torne mais deleitoso, se torne um grande prazer. Se torne mais fácil observar esse mandamento. Não se torna penosos os mandamentos do Senhor. Ok? Eu poderia ampliar mais e falar sobre outras coisas aqui. Eu vou parar aqui porque hoje eu avancei bastante. Tá certo? Não vou abusar, para que os irmãos possam voltar para casa e continuar adorando o nosso Deus, se prepararem para o culto de mais tarde, à noite. Tá certo? Para nos deleitarmos. Tem igreja, irmãos, que tem um culto só. Tem igrejas que tem 2 cultos de escola bíblica no domingo. Né? O que a igreja oferecer, nós devemos nos deleitar nas coisas que a igreja oferece. Se além do culto nós temos EBD, que nos deleitemos na EBD para aprender desse Deus. Nós estamos observando esse mandamento fazendo isso. Ok? Você que tem filhos, vai para sua casa, né? Depois do almoço, descanse com os seus filhos. Né? Louve a Deus, cante uma música com o seu filho, fale sobre o culto com ele, se prepare com ele. Né? Se alegre ao vir, seus filhos vêm, se você se alegra ou se você vem brigando com a esposa, né? Se você vem corrida, atabalhoado, tudo isso faz parte da guarda deste mandamento. Né? Que Deus nos abençoe, irmãos, que nos deleitemos. Tudo isso é dito e nós trabalhamos para que nós adoremos melhor o nosso Deus, para que nós alegremos o nosso Deus. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus e nós agora queremos nos deleitar e alegrar esse Deus maravilhoso, servi-lo da melhor maneira possível. Se Deus permitir, próxima aula, veremos os outros 6 mandamentos, como devemos lidar com ele. Vou me preparar melhor para não passar do horário, tá certo? Para que vocês consigam ir para casa, almoçar com tranquilidade, tá certo? Vamos nos colocar de pé. Se alguém tiver alguma pergunta, pode vir aqui conversar comigo. Como eu abusei aqui um pouco mais do horário, eu vou liberar, vamos orar para liberar. Quem quiser conversar sobre alguma coisa dessa aula, pode vir comigo aqui conversar, tá certo? Vou pedir para o meu irmão José Elias fazer essa oração, agradecendo por essa aula, pedindo a Deus, José, para que nos ajude a agradá-lo, observando os seus mandamentos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós. Amém, Pai. Senhor, nós compreendemos, Pai, que não são por nossas obras, não são agradando ao Senhor no sentido de cumprir uma tarefa para chegarmos ao céu, mas sim pelo sacrifício de Cristo. Entretanto, Senhor, é válido observarmos os teus mandamentos, observarmos aquilo que te agrada. É verdade. Se somos teus filhos, quais filhos não gostariam de agradar ao próprio Pai? É verdade. Senhor, ensina-nos a cada dia mais viver segundo a tua palavra, Senhor. Amém, Pai. Em João 17, Pai, na oração sacerdotal, o seu filho vai dizer que
Nós só seremos santificados através da tua palavra. É verdade. A nossa meta é a santificação, nós precisamos cada dia mais da tua palavra. É verdade, Deus. Ajuda-nos, Senhor, na progredirmos na nossa fé, progredirmos como irmãos, como família. É o nosso pedido e desde já o nosso agradecimento. Amém. Amém.